Existem situações onde a criança pode ficar extremamente estressada, nervosa, ansiosa, e a professora não entender por quê. Por que a criança ficar assim? O meu filho, ele ficava extremamente ansioso, todas aquelas horas, sentado na cadeira, para aprender sobre temas da aula que não havia nenhum interesse para ele. Não era o tema, não era o foco, a atenção dele. Aquilo deixava ele extremamente ansioso. Então, a todo momento, a professora precisava liberar, auxiliar, sair da sala de aula e caminhar pelo pátio da escola com o Henrique, para que ele se acalmasse e depois ele voltasse. E quando ele saía, ele ficava o tempo todo no imaginário dele, conversando com os dinossauros. Então essa foi uma estratégia que a professora usou para que ele se acalmasse. Então, em cada momento, tirava ele da sala de aula. Então aí entra também os benefícios dos florais. Por quê? Já em casa, antes de sair de casa, eu já fazia o uso dos florais no Henrique. Quando ele voltava da escola, também. Durante o dia, a noite, tudo que a professora me falava, das dificuldades que ele apresentava na escola, eu sempre ia trabalhando em casa com os florais, para que acalmasse a ansiedade dele, para que ajudasse no relacionamento, na comunicação, interagindo melhor ali com a professora e se acalmando em momentos de estresse. E para você que não sabe o que são florais, são remédios naturais em gotas, preparado através das essências das flores, da energia das plantas. Então, são indicados para crianças autistas, porque não causam nenhum efeito colateral e são 100% naturais. Eu vou dar mais detalhes logo após no vídeo. Continua aqui comigo e logo eu vou te orientar sobre isso. E eu vou comentar com você como vale a pena você investir na orientação na escola do seu filho sobre como eles acalmarem seu filho, como eles se relacionarem melhor, conhecendo melhor o seu filho. O ano passado, agora o Henrique já tem 15 anos. O ano passado, uma professora de português permitiu que ele fosse até a frente na sala de aula e explicasse e falasse sobre uma pesquisa que ela pediu que ele fizesse sobre um tema. E ele foi e explicou tudo sobre a pesquisa que ele fez. E a professora elogiou o Henrique e comentou com os colegas que aquela sim era a forma correta de se apresentar uma pesquisa, de se apresentar um trabalho, falando, explicando e não apenas lendo algo copiado. E isso foi um trabalho que eu sempre tenho feito, levando conhecimento para a escola, para a coordenação, para os professores, explicando como eles podem ajudar o Henrique a se desenvolver. E o Henrique fechou as notas o ano passado, todas as notas com 9 e 10. Ou seja, com o incentivo dos professores, dando espaço, liberdade para ele apresentar as suas ideias, desenvolver o seu trabalho na escola, isso ajudou que ele não tivesse crises de ansiedade, que ele fosse um menino mais tranquilo, se relacionasse melhor. Ele, com o auxiliar agora, até o ano passado, não sentava mais na última carteira. Pelo contrário, na primeira carteira. Então, tudo ficou diferente. Por isso que você, mãe, precisa conhecer melhor o seu filho, entender melhor o seu filho e levar os conhecimentos sobre o seu filho para a escola, instruir, orientar a escola. E se você, mãe, não fizer isso, não der esse passo de conhecer melhor o seu filho em casa e entender o que pode causar estresse, uma crise de ansiedade nele, você não vai conseguir falar com firmeza, com autoridade para as outras pessoas, para a escola. A autoridade aqui
significa, eu quero dizer, com propriedade. Por quê? Porque ninguém melhor do que você, mãe do seu filho, para poder entender, conhecer as características da personalidade dele, o que pode dar medo, trazer insegurança, deixar o seu filho agitado. E quando é o melhor momento para você orientar a escola? O ideal é antes do início das aulas e depois a todo momento, sempre que você sentir essa necessidade. E depois, com o tempo, você vai espaçando. Você não precisa ser todos os dias. No começo, eu era mãe frequente, falando com professora, coordenação, auxiliar diariamente. Agora, eu já não preciso mais. O Henrique já superou muito, mas o seu filho talvez ainda precise constantemente, todos os dias, a sua presença ali na escola. E a sua presença ali, eu digo, não é apenas cobrando da escola, mas é levando para a escola, levando conhecimentos sobre o seu filho.